Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Ana Karina Laprano, profissional de organização e produtividade. E hoje a gente tá aqui, ó, nessa maratona, terceiro dia já que eu gravo esses vídeos. E o que eu vou falar agora, eu acho que eu deveria ter falado no primeiro vídeo, mas tudo bem, eu acho que sempre é tempo. Bom, eu tô fazendo esses vídeos de uma forma assim bem despretensiosa. Não tem nada de produção, como se vocês já viram vídeos anteriores, sabe que eu gosto de colocar uma vinheta, colocar uma musiquinha de fundo e sempre faço cortes, né, em muita coisa que eu falo, principalmente se tem algum erro de concordância, se eu engasgo, então eu sempre acabo cortando essas partes fora. Mas a proposta desses vídeos que eu tô postando nessa maratona, não é fazer uma coisa bonita, e sim tá contribuindo para que eu coloque mais coisas boas na internet, né? Sem a gente estar falando massivamente sobre, né, a pandemia que tá acontecendo. Claro que eu não tô fechando os meus olhos para aquilo que tá acontecendo lá fora. Mas se eu puder levar alguma coisa que preencha a sua cabeça com coisas positivas, é essa que é a minha proposta. É isso que eu quero levar até você. Então, isso daqui era para ter falado no primeiro vídeo, mas como eu não falei, então eu tô falando agora. E então eu quero trazer assim mais leveza, né? Eu quero levar mais leveza. Então por isso que eu tô fazendo vídeos assim bem simples, sem planejamento. Olha só que engraçado, né? Uma personal organizer, uma organizadora profissional sem planejamento? Sim, sem planejamento, porque nessa quarentena eu tô vivendo um dia de cada vez. E é essa leveza que eu quero levar até vocês. Eu não estou me cobrando. O que eu vou falar? Será que eu vou falar de uma forma direito? Será que quem tá assistindo do outro lado, né, que vai pensar? Não, realmente eu tô gravando assim, como se eu estivesse falando para uma amiga, se eu estivesse conversando com a minha vizinha. Então eu quero levar essa leveza para vocês. Então, por isso que eu tô fazendo sem corte, tô assim, não tô nem assistindo pra saber o que eu falei. Eu simplesmente pego, subo pro YouTube, subo o vídeo pro Instagram. Por que eu tô fazendo dois vídeos diferentes? Porque no Instagram eu só consigo subir 15 minutos, até 15 minutos. E no YouTube eu consigo fazer vídeos maiores. Então, tanto é que hoje eu resolvi fazer diferente, gravar do formato do YouTube mesmo, e depois pro Instagram eu faço um resumo daquilo que eu falei hoje e posto lá no Instagram, tá? Provavelmente mais pra frente, a hora que eu tiver tempo, mentira, eu posso até pensar em editar esses vídeos e colocar eles assim em formas resumidas, mas eu acredito que se você tá aqui assistindo esse vídeo é porque você quer consumir esse conteúdo. Então, eu acho que não tem a necessidade, né, de ficar toda hora editando, diminuindo o tamanho do vídeo para as pessoas acessarem. Então, assim, eu tô dividindo a minha rotina, aquilo que os meus sentimentos, aquilo que eu tô passando aqui na minha casa, eu tô dividindo com você. Porque eu tenho certeza que aí do outro lado tem uma pessoa tão humana quanto eu. E é isso que eu quero passar de mensagem, tá? Então era um resumo, um breve resumo do que eu queria falar hoje, né? Dessa explicação sobre esses vídeos que eu queria comentar. Hoje eu fiz uma colinha para seguir um roteirinho, para não ficar indo e voltando toda hora. Mas é isso aí. E você, começou a colocar em prática? Vocês já assistiram os outros vídeos? Tá colocando em prática aí as coisas aí na sua casa? Depois comenta aqui, coloca nos comentários, porque é tão difícil. Eu tô falando agora por uma câmera, mas eu tenho certeza que do outro lado tem uma pessoa. E aí fica tão difícil, né? Quando a gente conversa com um ser humano, a pessoa tá dando uma devolutiva. Ah, eu fiz sim, isso deu certo pra mim. Ai, Karina, isso daqui não deu certo, né? Como que eu posso melhorar? Então, se a gente não tem essa interatividade pessoal, né, através do vídeo, como que eu vou poder ter? É através dos comentários. Então, se você puder deixar o seu comentário do que você tá achando, se essa dica tá sendo útil, se eu poderia contribuir
nova forma com você, coloca aqui nos comentários, né? E se tá fazendo diferença para sua vida, ajude compartilhando esse conteúdo com a sua família, com seus amigos, né? Pra gente levar, assim, ocupar a cabeça com coisas boas. E como eu sempre falo, a gente tem que tirar uma boa lição de tudo isso que tá acontecendo. É claro que a pandemia não é uma coisa boa, mas a gente pode tirar uma boa lição, né? Ficar de quarentena não tá sendo legal, mas que boa lição que eu posso tirar disso. Nossa, eu tô tendo tempo para cuidar da minha casa, para ficar mais próximo dos meus filhos. E olha só que engraçado. Para quem não sabe, a minha vida inteira, o meu sonho era, eu sempre falava isso para minhas amigas, eu vou me formar, né, casar, ter filhos e ser dona de casa. E era assim, motivo de risadas absolutas, mas era o meu sonho e eu realizei. Eu me formei em arquitetura, eu engavetei o meu diploma, me casei e fui ser mãe e cuidei dos meus filhos e cuido até hoje, né? Só que não vai pensar assim, ai, a Karina teve uma vida de sucesso, porque olha só, ela é super organizada. Não, eu nunca fui organizada na minha vida. Meu marido é uma pessoa extremamente organizada, sempre pegou muito no meu pé e eu senti essa necessidade. Então, desde quando a gente começou a namorar, que a gente casou, que eu tive meus filhos, eu senti essa necessidade de me organizar para poder manter a rotina funcionando. Nem sempre foi perfeita, como também não é perfeita, tá? Já adianto para vocês. Aqui atrás vocês não estão vendo, mas eu tenho roupa aqui para passar. Eu tenho algumas coisas de costura aqui na minha frente que eu comecei e eu ainda não consegui terminar. Porque qual foi a minha prioridade nesse momento? A minha prioridade é fazer esses vídeos para poder compartilhar um pouquinho da minha vida, da minha história e de como você também pode melhorar na sua casa, o que você pode fazer de melhor nessa quarentena. Então não tenho vergonha de falar isso, tá bom? E tá tudo bem também, porque eu acho que a organização tem que ser uma coisa leve, não pode ser uma coisa pesada. Você não pode se sentir mal porque você quer fazer as coisas e não consegue, né? Eu tô aqui para te ajudar, da mesma maneira que os livros me ajudaram, que o curso de organização me ajudou, eu quero contribuir dessa forma com vocês, tá? E deixar claro, gente, que não é porque eu sou personal organizer, que eu sou profissional de organização, que a minha vida é extremamente organizada, que tá tudo no lugar. Então é um exercício que eu faço diariamente de me organizar, tá? Provando para vocês que isso é possível e que você não precisa falar assim, ai, mas eu sou bagunceira mesmo, eu sou assim, a vida inteira, eu vou ficar assim para sempre. Não, você pode mudar e tem a possibilidade de fazer isso e não precisa ser de uma forma radical, você pode fazer aos poucos. Né? Se você tem essa necessidade de ser radical, aí é importante sim você ter a ajuda de um profissional para estar te ajudando nesse momento. Agora, se você tá nessa quarentena e também, porque que nem agora nessa quarentena, a gente não pode trabalhar, não pode estar tendo contato com as outras pessoas. Então você começa a fazer aí na sua casa, aos pouquinhos, e tudo vai dar certo. Então era um pouco disso que eu queria falar, da minha vida. Mas vamos lá para o assunto desse terceiro dia. E nesse terceiro dia, o que eu queria, além, né, de ter compartilhado tudo isso, o que eu queria falar para você. Você tá tirando o pijama quando você acorda? Porque assim, durante a vida normal que a gente tinha até um tempinho atrás, todos os dias a gente acordava, tomava o café, a grande maioria toma café, tem poucas pessoas são que já saem direto, né, de casa pro trabalho sem tomar café nenhum, café da manhã, tá? Eu sei que nem todo mundo gosta de café. Bom, e você tira o seu pijama, você não vai trabalhar de pijama. E agora nessa quarentena, você também tá tirando o seu pijama? Porque eu vou falar uma coisa, a gente permanecer de pijama é como se a gente estivesse falando pro nosso cérebro que a gente não tem nada para fazer, que a gente está descansando. E nesse período a gente não pode ficar com a cabeça ociosa,
porque a cabeça sem ela ociosa, a minha mãe falava muito essa frase quando eu era criança, né? Cabeça vazia, oficina do diabo. Então é mais motivo de você ficar batendo naquela mesma tecla da doença, do que tá acontecendo lá fora. Não que eu quero que você feche os olhos para a realidade, mas nesse momento é muito importante que a gente ocupe a cabeça com coisas positivas, com atitudes positivas, e como eu falo, a gente ocupar a cabeça pra gente ir tirar o melhor proveito dessa situação. Então, o que essa situação tá trazendo de bom pra gente? O tempo, aquilo que a gente vivia reclamando que não tinha. Então, se a gente permanecer de pijama, é como se a gente não tivesse, a gente está desperdiçando esse tempo. Então, vamos aproveitar da melhor maneira possível. Por isso que eu tô falando, vamos tirar o pijama, vamos vestir de uma maneira normal, né? Vamos vestir uma roupa, ter os hábitos que a gente costumava ter. Claro que se você ia trabalhar de salto alto, né? Você mulher, se tiver algum homem assistindo que ia trabalhar de terno, não tô falando para você vestir o seu terno, mas vestir uma roupa, né? Não ficar assim desleixado, né? Nem relaxado, ficar desleixado dentro de casa. Vamos nos vestir, né? Vamos estar pronto para a vida e encarar isso da melhor forma possível. E eu quero que isso entre na sua cabeça. Vamos tirar o melhor proveito da situação. Vamos ter pensamentos felizes, por mais que o momento seja difícil, mas vamos sempre nos conectar com coisas boas, com pensamentos positivos. A segunda coisa que eu também queria falar muito, e aí eu trago de novo a minha experiência, aquilo que eu tô tendo aqui na minha casa, é estimular a participação das crianças. Eu vou ser sincera, por mais que eu cuidei dos meus filhos desde pequeno, que eu estive presente, que era uma coisa que eu queria muito, era uma coisa que eu podava. É engraçado isso, né? Na minha cabeça, no meu sonho, na minha idealização de uma mãe perfeita, eu sempre incluía meus filhos. Mas na realidade, antes, né, desse período, o que eu fazia, eu não deixava eles participarem. Por quê? Porque era muito mais rápido para mim. Se eu não envolvesse eles para fazer o almoço, o jantar, para fazer um bolo, se eu não envolvesse eles na organização do quarto, era muito mais rápido e é muito mais rápido. Por quê? Porque eu já tô acostumada, eu rapidinho arrumo a cama, rapidinho eu faço o bolo, rapidinho eu faço o almoço, janta e tá tudo certo, né? Só que agora eu tenho tempo e aí eu comecei a perceber que eles também estavam ociosos e que a cabeça deles estavam, por mais que eles não estão envolvidos no que está acontecendo, mas indiretamente estão, porque eles sentem. E aí eu falei assim, e eles já estavam reclamando, já não estão indo para a escola, passaram uma semana inteira jogando videogame. Já assim, videogame já deu meio que uma saturada, né? Então, eles começaram a pedir, mãe, posso lavar a louça? Eu falei, sim, pode. Eu até me surpreendi comigo mesmo, né, de falar isso, mas eu falei, não, eu preciso envolver mais eles. E no final de semana, eu fiz uma coisa que não era a coisa certa a ser feito, mas nesse momento foi necessário. Os meus pais não moram aqui na minha cidade e eu fui visitá-los. Eu fui passar o final de semana com eles. Não era para fazer isso, né? Porque não estamos de férias, mas acabei fazendo. E a minha avó, eu percebi que ela estava muito incomodada. Ela é uma pessoa muito ativa. E assim, ai, nossa, a gente já tava assistindo televisão e tava mostrando fazer um bolo. Ai, eu vou fazer esse bolo. Ai, eu vou fazer a janta. Então ela tava muito assim, angustiada por não estar podendo produzir. Então por exemplo, vou contar um exemplo do que aconteceu. A gente tava jogando baralho e aí começamos a comentar o que ia ser feito de janta. Ela falou, eu já vou começar a fazer. A minha mãe se sentia incomodada. Ai, eu vou deixar minha mãe, que é bem mais velha que eu, fazer as coisas, né, enquanto eu tô aqui jogando. Só que por outro lado,
a minha avó estava ociosa, ela não estava participando do jogo de cartas. E ela sentia a necessidade de estar se ocupando o seu tempo fazendo alguma coisa. E aí eu falei, mãe, deixa, né? Ela precisa se ocupar também. Todo mundo precisa se ocupar. Ô vó, eu sei que a senhora tá assistindo esse vídeo, então, ó, eu falei pra minha mãe isso mesmo, viu? Falei pra ela deixar a senhora fazer alguma coisa também. E aí voltando pra casa, e agora eu prometo que eu só vou voltar pra lá quando tudo isso terminar, pra não correr o risco, pra ninguém correr risco de nada, né? E aí voltando pra casa, e foi por isso que eu tive a iniciativa de deixar meu filho lavar a louça. Nunca tinha lavado, né? Sempre tem a primeira vez, da gente ensinar e dar esse voto de confiança. E eu lembro que quando eu lavei a louça pela primeira vez, a minha mãe, as primeiras coisas que ela me deu, ela não deu copo, não deu coisa de vidro, deu coisas que não quebrava. E aos pouquinhos foi acrescentando pratos, copos, e aí foi crescendo até lavar toda a louça que tinha na pia. Então é a mesma coisa, né? Eu tenho um filho de 9 anos e 13 anos. Se eles já têm capacidade de manusear isso para o seu consumo, né, para beber uma água, por que não para lavar um copo? É claro que das primeiras vezes não fica bem feito, mas se a gente não estimular, eles nunca vão aprender. Então eu notei que esse era o momento, e é um momento de crescimento para todos nós, principalmente eu tô falando assim, daqui da minha casa, né? É um crescimento para todos nós aqui. Então eu senti essa necessidade de deixar. E aí comecei a fazer o almoço, aí o meu filho mais velho se interessou. Mãe, posso te ajudar a fazer o almoço? E aí eu deixei. Então foi uma forma, ele quis fazer macarrão. Então eu sei fazer o macarrão e é uma forma muito simples que eu poderia falar, filho, você coloca a água, depois você coloca o macarrão. Mas o que eu quis mostrar para ele? Eu quis incentivar ele com a leitura. Então, o que eu fiz? Falei, filho, pega um livro e vamos fazer um macarrão, né, de forno com queijo. E aí ele pegou, ele falou assim, como que faz? Ele nunca tinha aberto um livro de receitas, olha só que coisa, né? A mãe controladora que eu sou. Ele nunca tinha olhado para um livro de receitas. Então ele foi entender o que era um índice, como que fazia, por mais que ele aprenda isso na escola, né? Mas existem coisas que na vida real, a vida real que eu falo assim, a vida dentro de casa, sem ser o da escola, às vezes as coisas passam batidas. E aí eu achei importante mostrar isso para ele. Mostrar o que significa uma xícara de chá, que a xícara de chá não é aquela, é uma medida padrão que existe, né? E que tem uma marcação, e que que uma xícara de chá é 240 ml. E aí eu fui explicando para ele coisas que na escola ele não vai ter essa vivência, e que esses ensinamentos vão ser importantes para ele para o resto da vida. Então eu envolvi ele. Então ele aprendeu a matemática, porque começou a fazer contas, né? Quanto que é uma xícara, quanto que é meia xícara, quanto equivale, para ele procurar a medida, né, relativa àquela quantidade. Com isso ele foi lendo a receita, então estimulou a leitura também, principalmente nesse momento, né, que eles estão fora da escola. E foi muito bom, porque ele aprendeu a fazer alguma coisa, e da próxima vez ele sabe por onde começar, né? Então ele já fez essa semana, ele já fez bolo de cenoura, ele já fez macarrão. Aí o mais novo também ficou interessado. Ontem fizemos biscoito. Eu até coloquei fotos nos stories do Instagram. Provavelmente, se você está assistindo esse vídeo, já deve ter passado o prazo, então você não vai conseguir ver. Mas tinha foto dele lá, eu ensinando ele a fazer o biscoito, enfim. E aí é uma forma, né, deles aprenderem algumas coisas, e a gente tá envolvendo eles dentro da rotina da casa. Senão, quando eles estiverem indo para a faculdade, estiverem casando ou indo morar fora, né,
porque não necessariamente precisa casar para sair de casa, eles podem, né, sair pelo mundo sem casar, ou solteiros, enfim, quantas pessoas existem, né, que moram sozinhas e às vezes saíram de casa sem saber fazer absolutamente nada, né, por conta dos pais, naquela correria do dia a dia, não ter tempo. Ai, se eu ficar ensinando meu filho, eu vou, né, vai demorar muito. Eu tô falando isso porque eu vivi isso e eu tô passando isso pra vocês, sem vergonha nenhuma. Né? Talvez se fosse antes dessa quarentena, talvez eu nem estaria discutindo, falando isso, contando isso para vocês. Mas eu preciso mostrar, né, que aqui existe uma Ana Karina real. Né? E essa Ana Karina também tem muitos defeitos. E um deles é de ser uma mãe controladora. Eu não sei até que ponto isso é bom ou é ruim. Eu acho que tem as duas versões. Mas o importante é que a gente sempre tem a oportunidade de mudar. E eu tomei essa iniciativa nesse momento, tá? Outra coisa, além das coisas da cozinha, por que não como que se diz, envolver eles na organização do quarto? Antes de tudo isso acontecer, eu tinha muitos pais de adolescentes, amigos meus, amigas minhas, falando pra mim: ai, meu filho é adolescente, o quarto dele é uma bagunça, ai, eu não consigo manter o quarto do meu adolescente arrumado. E eu já estava preparando um material para esses pais de adolescentes. Então agora é o momento de eu falar para vocês o que aconteceu comigo, tá? Porque tudo que eu ensino nos meus canais, tudo que eu falo são experiências próprias. Às vezes eu fico, né, não conto muitas coisas, né, muitos passos ali do meio do caminho. Mas hoje, como o vídeo é uma carta aberta, né? Então eu vou contar todos os passos. O quarto dos meus filhos sempre fui eu quem organizei, né? A responsabilidade deles era arrumar a cama. Aí chegou num momento que era todo dia: filho arrumou a cama, filho arrumou a cama, filho arrumou a cama. E era aquela choradeira, né? Aquela choradeira que não queria arrumar a cama, mas tinha que ter uma obrigação, arrumar a cama. E aí, depois que eu conversei com uma amiga, que ela é educadora de mães, e eu comecei a seguir por mais, né, assim, seguir mais as coisas que ela fala. Uma das coisas que ela falou assim, delimita, não foi com essas palavras, tá? Vou falar aquilo que eu entendi. Ela falou assim, para eu sentar com eles e delimitar aquilo que era importante ser feito e aquilo, né, o que era importante, o que não tinha acordo, né, e coisas que a gente poderiam entrar num acordo, coisas que eu e meus filhos poderíamos entrar num acordo para fazer. Tá, então o que a gente entrou num acordo? Que eles não iriam colocar o lençol de cima. Eles não gostam de lençol de cima porque é uma peça a mais para colocar na cama e para tá arrumando. Então, ok, eliminei o lençol de cima. E que a cama, mesmo que ela não tivesse organizada, não tivesse arrumada, que tava tudo bem porque isso não ia trazer um prejuízo maior para eles. Porém, uma coisa que não tem acordo é deixar comida no quarto. Prato, copo, isso daí não é permitido, né? Outra coisa que não ficou permitida, roupa suja no chão. A roupa tem que ser levada no cesto, porque todo mundo precisa colaborar, porque o dia que eu for lavar a roupa, tem que estar tudo lá dentro do cesto, porque senão vai ter coisa para trás. E já aconteceu, eu já fiz essa maldade de deixar meus filhos irem com camiseta suja para a escola, porque eles não colocaram a camiseta do uniforme dentro do cesto. E por que eu fiz isso? Para eles aprenderem que se a roupa estiver no cesto, eu vou entender que a roupa tá suja e precisa ser lavada. Eu, como mãe, entendi que a camiseta estava no chão, estava suja e que ela precisava ser lavada. Mas como educadora de mãe, como educadora do meu filho, se eu fosse catar aquela camiseta e colocasse dentro do cesto, eles não iam aprender.
Eles não iam ter passado por esse sentimento de colocar uma camiseta suja para ir para a escola. E com isso eles aprenderam. Não que eles aprenderam 100%, mas 90% aprenderam sim. Que se a camiseta estiver no cesto, vai ser lavada e vai estar lá pronta para ser usada, limpa para ir para a escola, né? E se não tiver no cesto, senão ela vai estar lá suja e eles vão ter que ir com a camiseta suja, porque não vai ter camiseta limpa. É uma maldade? Eu não sei até que ponto é e não é. Eu só sei que eles aprenderam que roupa suja é para ser colocada no cesto. Aprenderam e não aprenderam, né? Porque às vezes a gente tem que ficar cobrando, mas já sabe que se não tiver no cesto não vai ser lavada. Então é importante a gente estar envolvendo. E quando eu fui organizar o quarto do meu adolescente, foi muito difícil para mim, como profissional de organização, segurar e deixar o meu filho guardar as coisas. Então, como que foi feita essa organização? A gente tirou as coisas de dentro do armário, né? Separou, e aí eu estabeleci um lugar para ser guardado. Como você estabeleceu isso? Como que eu estabeleci isso? É claro que eu não impus para ele que ia ser guardado naquela prateleira. Porque a hora que eu falei pro meu filho, onde você quer guardar o seu material escolar? Ele queria guardar no maleiro. E, gente, o material escolar é usado diariamente, não dá para deixar no maleiro. Então eu expliquei para ele, filho, não dá para ser colocado no maleiro, porque o material escolar é uma coisa que você usa diariamente e você todos os dias não vai pegar a escada para pegar seu material lá em cima. Eu sei que ele não gosta de ir na escola, eu sei que ele não gosta de estudar, mas existem regras que precisam ser estabelecidas. Então eu falei para ele, olha, material escolar você pode colocar daqui até aqui, e aí você escolhe aonde você quer. E foi assim que foi feito, tá? Ele guardou, mostrei para ele várias alternativas de como que ele poderia estar guardando os livros. Olha, se você colocar ele de forma vertical, ocupa menos espaço, se você fizer assim, assado. Então eu fui dando várias dicas, mas quem foi organizando as coisas dentro do armário foi ele. Isso é importante, que o filho participe, porque ele vai ver como que foi feito essa organização, a dificuldade ou não de estar sendo tudo isso organizado, e depois ele consegue manter. Porque se eu simplesmente tivesse ido e organizado, teria sido mais rápido. Porém, ele não teria entendido aquilo que eu fiz. E para ele, se ele não entendeu aquilo que foi feito, qualquer coisa, de qualquer jeito, tá bom. E não era isso que era não era a proposta que eu queria nesse momento. O que eu queria nesse momento é que ele realmente aprendesse. Então foi por isso que eu envolvi o meu filho dentro da organização. Ele foi colocando do jeitinho dele, não ficou do jeito que eu gostaria que ficasse, mas ficou de um jeito que para ele é eficiente e ele consegue manter. Então é isso que a gente precisa fazer com os nossos filhos. A gente precisa envolver, dar um limite, mas também respeitar a vontade deles, a vontade de como isso deve ser feito. Outro grande erro que eu cometia antes de tomar essa iniciativa de envolver os meus filhos na organização foi criar categorias. Nós, como profissionais de organização, sabemos que são as dicas que a gente sempre passa, ter uma caixinha para os carrinhos, uma caixinha para os brinquedos de montar, uma caixinha para boneca, uma caixinha para jogos. Esse é o correto? De uma forma geral, sim, esse é a maneira como nós aprendemos, né? Só que na realidade não é assim que funciona para as crianças. As crianças têm pensamentos muito lúdicos, né? Não só pensamentos, mas elas trabalham de uma forma muito lúdica. E muitas vezes elas envolvem vários brinquedos numa mesma brincadeira. Então ela usa uma boneca, ela usa um patins como se fosse o carro da boneca, usa um bichinho de pelúcia e um carrinho, e usa como se esse bichinho de pelúcia fosse um monstro. Então, assim, são coisas diferentes, que estão em lugares diferentes, mas que juntos ele tem uma história.
E aí não é legal você guardar separado. Por isso que antes de você criar categorias de adultos, nivele, pense como uma criança e pergunte para o seu filho: filho, como que você gostaria que isso fosse guardado? Porque, claro, a criança, ela também não vai saber definir com palavras isso que eu tô falando para vocês, mas vocês vão entender se vocês começarem a prestar atenção na brincadeira dos seus filhos. O que ele tá brincando com o quê? Presta atenção naquela brincadeira, né? Ah, ele tá brincando com esse carrinho, com esse outro brindezinho que veio aqui nesse lanche e com isso aqui, então isso daqui é uma historinha. Aí você sugere: filho, eu gostaria, filho, filha, gostaria que eu guardasse isso daqui junto, né? E assim, outra coisa também muito importante, não caia na besteira de comprar uma caixa enorme para guardar tudo dentro, porque realmente a criança vai virar essa caixa para procurar aquilo que ela precisa. Mas se você guardar em temas, como eu estou propondo para vocês, pequenas caixas vão fazer esse volume, e quando aquilo for virado para o chão, não vai fazer tanta bagunça. Outra proposta também que eu trago na hora de organizar o quarto das crianças, né, dos filhos, é fazer um rodízio. Se você tem filhos pequenos, que eles ainda não têm essa diferenciação, né, de montar historinha e tal, então faça um rodízio dos brinquedos. E por que fazer esse rodízio? Muito brinquedo ao alcance das crianças só vai fazer com que eles peguem os brinquedos, espalhem pela casa e não volte para o lugar. É muito raro eu escutar uma mãe relatando para mim que o filho devolve o brinquedo no lugar. É muito raro. A grande maioria dos pais, o que eles comentam é: o filho pegou o brinquedo, espalhou e não guardou. Isso, e depois o que acontece? Os pais acabam guardando porque é mais rápido, ou então se mata de falar para o filho guardar, o filho também não guarda. Então procure fazer esse rodízio. Por quê? Porque você guardando os brinquedos no alto, a criança é obrigada a pedir para você para pegar. E aí você tem a oportunidade de falar para ela o seguinte: então tá, então vamos guardar esse brinquedo que tá aqui esparramado, que aí eu pego aquele outro, aquele que tá lá no alto. E aí você faz um rodízio. Eu não tô falando também para você pegar os brinquedos preferidos do seu filho e guardar no alto, porque se é o preferido, tem que estar no baixo, né? Mas assim, por exemplo, quebra-cabeça. Ele montou, tá lá jogado, guarda, né? Se você não conseguiu fazer seu filho guardar sozinho, guarda esse brinquedo dentro da caixa e depois guarda num lugar alto. Ele vai sentir falta, e aí quando você pegar para fazer esse rodízio de novo, é como se o brinquedo fosse novo. Então ele vai sentir prazer de novo em brincar, diferente de quando você tem tudo isso exposto, né? Tudo isso ao alcance da criança. E é mais ou menos aquilo que está acontecendo hoje, né? As pessoas viviam pedindo tempo, eu também me incluo, as pessoas viviam pedindo para estar em casa. Eu queria que, né? Quanto que a gente não via, né? Principalmente na internet, nas redes sociais. Hoje é sexta-feira. Hoje é sábado. Sextou, sabadou, domingou. E agora a gente tá preso num eterno domingo, né? Então, assim, agora a gente sente falta de ter aquela rotina de sair de casa. Então, as crianças também, se elas têm os brinquedos ali, ó, na sua mão o tempo todo, aquilo enjoa. Mas se ela sentir falta daquele brinquedo, aquele brinquedo é valorizado. Da mesma maneira que agora nós estamos privados de sairmos de casa e a gente almeja isso, né? Antes era ao contrário, a gente almejava ficar em casa e agora a gente almeja sair. Então, procure envolver as crianças. Eu tenho certeza que depois dessa quarentena vão sair assim, ó, muito diferentes, muito diferentes. Bom, como eu falei, né, tem uma colinha aqui. Então eu já falei sobre tirar o pijama, vestir-se normalmente, estimular a participação das crianças dentro da cozinha, na organização das coisas.
E agora vamos falar de organização de nós adultos, né? Então vamos passar lá para o quarto, se você já organizou a sua cozinha, se já tá tudo ok, vamos passar lá para o quarto, né? Ou para algum outro cômodo da sua casa que você tenha aquela versão, né? Aquela bagunça que fica lá e que você já faz tempo que tá falando que quer organizar. Então começa por ela, né? Não tem necessidade de ser assim o quarto. O quarto eu só dei de sugestão, mas começa por aquela bagunça que tá te incomodando faz tempo. E esses dias eu tenho falado também de você separar algumas coisas para ser doada. Claro que você não vai conseguir fazer doação nesse momento porque tá tudo fechado, nada tá funcionando. Mas eu acredito que depois de tudo isso, quando a gente puder sair de casa, quando as coisas voltarem a caminhar, não sei se vai voltar de uma forma normal, não sei. A gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. Mas o que eu sei é que muita coisa vai mudar. E eu acho que se a gente puder ter esses recursos que a gente não tá usando mais, separados numa caixa, para alguém que vai precisar, eu acho que isso vai ser muito importante. Então, aproveite para destralhar a casa. O que é o destralhamento da casa? Não é simplesmente você tirar aquilo que não presta, é tirar aquilo que não te serve mais, né? Então aproveite para fazer isso também com seus sentimentos. Eu comecei a destralhar os meus sentimentos, comecei a tirar aquela pressão que eu tinha. Filho, não faz isso porque não vai dar tempo, eu não vou te ensinar porque não vai dar tempo. Eu destralhei. Eu tô destralhando muitos sentimentos. E a proposta é que você comece a fazer isso também com as suas coisas. Hoje eu vou encerrar meu vídeo por aqui, porque eu acredito que ele já ficou um pouquinho longo, mas amanhã eu volto aqui para mais um vídeo e aí eu entro a fundo falando sobre o destralhamento. Mas se você começou a pegar essa bagunça, leve as dicas que eu disse no vídeo 1, no vídeo 2 sobre a organização. Aquelas dicas da cozinha também vale para outros cômodos da casa. E se você ficou com alguma dúvida, pode me perguntar. Eu acabei esquecendo de falar nos outros, na descrição dos outros vídeos, mas nesse eu prometo que eu deixo o número do meu WhatsApp. Se você tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo. Vou deixar um link também de um grupo no Telegram que eu fiz. Eu reativei, né? Ele estava lá abandonado, mas nesse momento eu reativei, que é justamente para poder tirar as dúvidas das pessoas na hora que estão fazendo a organização das suas casas. Ficou com alguma dúvida? Pode me mandar mensagem e eu vou ter o maior prazer de poder colaborar com vocês. Tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se ele fez sentido para você, deixa seu joinha e compartilhe com outras pessoas da sua família, com seus amigos, para que a gente leve pensamentos bons, positivos e que a gente leve muita organização nessa quarentena, para que depois que tudo isso terminar, você consiga continuar com a sua vida muito produtiva, tá bom? Obrigada por ter me assistido. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!